Eu sou Josi Lima e hoje venho falar sobre filhos. Você sabia que o formato do corpo dos seus filhos explica que tipo de mente eles têm e pode te ajudar a assumir o controle e ter a certeza de que você está fazendo tudo o que precisa ser feito e que está fazendo tudo certo para a criação deles? Se o seu filho tem mais de 6 anos, ele já passou completamente pelas 5 fases de formação da mente e do corpo, que começa lá no útero e só termina quando a sensibilidade sexual surge no corpo e na mente. Essas fases envolvem também a amamentação, o desfraude e as primeiras interações com o mundo. E cada uma delas moldou tanto a mente quanto o corpo do seu filho ou da sua filha, fazendo ela funcionar de um jeito que muitas vezes não te agrada e geralmente você não entende. Porque se você parar para pensar, perceberá que existem 2 grandes fantasmas na criação e na educação dos filhos que você não precisa estar enfrentando. Estou falando do medo de estar fazendo alguma coisa errada e da dificuldade de ter o controle dos filhos em alguns momentos. Geralmente, quando os pais sentem dificuldades em assumir ou manter o controle, logo o medo de estar fazendo tudo errado aparece. Preste atenção nesse conteúdo para que você entenda um pouco como a mente dos seus filhos funciona. Isso vai fazer você entender que muita coisa não é necessariamente um problema ou um defeito, nem da criança, nem dos pais. É apenas um jeito específico de funcionar. O que realmente for um problema, você vai conseguir entender o que fazer e o que não fazer. E o que nós vamos utilizar para te ajudar a entender como a mente dos seus filhos funciona é o formato do corpo deles. E tudo que eu vou falar aqui sobre a mente, o corpo e as emoções dos seus filhos valem para você, pais, e também, na verdade, valem para todo ser humano. Mas eu quero que você se concentre nos seus filhos e em você primeiramente. O formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem, e isso porque tanto o corpo quanto a mente foram formados em processos paralelos de 5 etapas, controlado pela mielinização da medula espinhal. Essa mielinização começa no cérebro e vai descendo, encapando a rede neural da medula espinhal. Enquanto essa mielinização se desenvolve, a criança passa por 5 fases de vida, que são as fases que moldam tanto a mente quanto o corpo. Aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque eu sei que você se lembra de como foi cada uma dessas fases na vida do seu filho. E cada uma dessas fases deixou um registro no sistema nervoso dele, que faz com que a mente dele funcione de um jeito específico. E observe também como e quando cada uma das 5 sensações básicas no nosso sistema nervoso aparece na explicação para você tentar identificar quais delas o seu filho sente com mais frequência e com mais intensidade. As 5 sensações são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição ou exclusão. E essa explicação vale tanto para ele quanto para você. Eu vou falar de forma resumida, sem dar tantos detalhes técnicos, para o conteúdo não ficar chato. Mas se você quiser, depois eu vou disponibilizar mais materiais. E eu sempre mantenho um canal de comunicação aberto, onde eu converso sobre isso com muitos pais. E você poderá participar, ok? Bom, nas 5 etapas de formação dos traços de caráter da nossa mente, a primeira começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada terá o traço de caráter esquizoide mais forte na mente. E terá um corpo mais magro,
com muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. São pessoas que geralmente usam óculos, são extremamente racionais e lógicas, não gostam de contato e falam pouco. São muito criativas, mas pouco executoras. Tem uma coisa importante de saber sobre esse traço. Os esquizoides odeiam incomodar. Por isso, não são muito comunicativos e proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou um trauma na gestação. E sempre que o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando esse útero frio, duro e desconfortável para o bebê. Cada etapa dessa tem uma explicação técnica, física e biológica, mas eu não vou entrar em detalhes aqui para o conteúdo não ficar muito longo, ok? Vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce, sai do útero e vai para a fase da amamentação. E quem passou por essa fase, mamando de menos, tem o traço caráter oral mais alto, que vai dar para o corpo um formato mais arredondado, muitas vezes com aspectos infantis e um olhar que conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas. O nome oral já é bem sugestivo, né? Adoram contatos com pessoas, não conseguem ficar sozinhas muito tempo, são pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de serem abandonadas. A terceira etapa da mielinização da coluna forma o terceiro traço de caráter e eu não quero que você se assuste com o nome. O traço de caráter é o psicopata, mas aqui eu não estou falando daquele que você viu em filmes e novelas, é apenas um nome científico. Se forma quando a criança já tem controle da parte superior do corpo, ela já controla bem o tronco, mas ainda não controla bem as pernas, porque a mielinização da coluna, da medula, ainda não desceu o suficiente. Quem tem muito desse traço de caráter vai ter o corpo em formato de triângulo, invertido, maior em cima e menor embaixo. Até o rosto fica triangular, com o queixo mais pontudo. São pessoas extremamente articuladas. Gostam de negociar, de liderar, criar planos, mas não são pessoas executoras. Eles preferem que os outros façam por eles. Eles mandam muito e realizam pouco. Outra característica importante para a mente desse tipo de pessoa é que são pessoas mais frias, que não mostram seus sentimentos e não têm muita facilidade em se interessarem pelos sentimentos dos outros. O grande medo do psicopata é se sentir manipulado ou usado por outras pessoas. Já está se identificando aí? Agora você lembre de não ficar tentando entender o seu coleguinha de trabalho ou a vizinha. Concentre-se em você e nos seus filhos por enquanto, ok? Então vamos para o quarto traço de caráter que se forma na nossa mente e fica registrado no nosso sistema nervoso enquanto o nosso corpo se desenvolve. É o traço de caráter masoquista. Também não é aquele dos filmes e ele se forma durante a fase do desfraude, quando a criança ainda não tem o controle do esfíncter anal e se sente humilhada por fazer o cocô nas calças e receber uma bronca e uma reprovação na frente de outras pessoas. Pessoas com traço de caráter masoquista muito alto têm um formato do corpo mais quadrado, preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Eles têm o formato do bumbum bem amassado e trancado.
trancado. Em muitos casos, é tão trancado, com tanta força, que faz com que os pés se abram quando a pessoa fica parada. Tudo isso para evitar fazer merda. Por isso, são pessoas extremamente metódicas e atentas aos detalhes. São pessoas mais lentas, porém, muito fortes e constantes. Emocionalmente, são pessoas sensíveis, que sentem, mas que não demonstram. Eles guardam tudo dentro de si. O maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto. Por isso, fará com que ele se sinta muito humilhado. O último traço que se forma é o traço de caráter rígido. Ele se desenvolve na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas, que até aquele momento a criança ainda não tinha. É nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo humano, fazendo com que o menino se conecte mais com sua mãe e a menina se conecte mais com seu pai, formando o que Freud descreveu como o triângulo de Édipo. Pessoas com esse traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos. A menina perdeu seu primeiro grande amor, que era o seu pai, para a sua mãe. E o menino perdeu o seu primeiro grande amor para o seu pai. Por isso o corpo e a mente ficaram tão competitivos. E como esses traços se formam na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes, que por sua vez fazem com que essas pessoas sejam muito exigentes. Como esse traço de caráter se desenvolveu em uma relação triangular, onde a criança tentava formar um par com quem já tinha o seu par, que era o seu pai e sua mãe, na vida, na carreira, nos negócios, essas pessoas se dividem muito e têm muita dificuldade em focar em uma única coisa só. Quem tem o traço de caráter rígido muito alto, vive com medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. Aqui provavelmente você já tenha percebido que o jeito do seu filho funcionar não é necessariamente certo ou errado, é apenas o jeito dele funcionar. Mas a pergunta de R$1 milhão é: como tudo isso pode te ajudar na criação do seu filho? Uma coisa é certa: suas melhores chances de cumprir bem o papel que os pais têm na vida de um filho será fazendo o que precisa ser feito sem medo, sem culpa e, o mais importante, fazendo pela necessidade da criança, não pela sua necessidade. Você pode passar a acessar seus filhos considerando o jeito como a mente deles funcionam, sem ficar tentando dar carinho demais para a criança que não precisa e não gosta, sem tentar exigir lógica e razão de criança que é mais sentimental, sem negociar sentimentos com as crianças que são mais articuladas, mas não gostam de jogar com os sentimentos. Entenda uma coisa: o seu filho tem um jeito pré-programado de funcionar no mundo. E por mais que você muitas vezes queira que ele seja diferente, ele não vai mudar só porque você quer, independente do motivo que esteja por trás do seu desejo. Forçar uma pessoa a ser e a agir de forma diferente de quem ela é e age naturalmente é viver traumatizando uma criança, fazendo ela crescer o tempo todo ressentindo as dores que ela sentiu durante o processo de mielinização do sistema nervoso dela. A coisa mais linda que eu ouço frequentemente de pais e mães que eu atendo é: agora eu posso simplesmente amar meus filhos sem tentar ficar mudando-os por causa do meu medo de futuro. E eu quero te ajudar a desenvolver essa percepção, te mostrando como a mente do seu filho funciona. E você pode aproveitar e descobrir como a mente e a mente do seu parceiro funciona. Isso vai ajustar perfeitamente todas as engrenagens do casal,
tirando da criança todo o peso extra que normalmente os pais colocam nela, tentando fazer ela se adequar a um padrão que não é o padrão do sistema nervoso dela. A minha vida teria sido muito melhor se meus pais tivessem aprendido isso. E a sua também. Agora, o que nós podemos fazer é passar esse conhecimento para você dar aos seus filhos uma vida mais leve, mais segura e muito mais tranquila. Entender isso vai fazer muitos conflitos da sua relação com seus filhos simplesmente sumirem. Principalmente se você tiver mais de um filho. E isso vai garantir que você consiga conduzir a criação e a educação do seu filho ou da sua filha com segurança, tranquilidade e leveza. O mundo já está pesado demais para nós ficarmos lidando com fantasmas que não precisam existir. Recentemente saiu no site da Veja, da Exame, da Infomoney, o quanto esse tipo de análise está revolucionando o mercado do desenvolvimento humano. Principalmente a forma como as pessoas se relacionam, considerando e respeitando o jeito das outras funcionarem. Essa técnica de análise foi desenvolvida por 3 pesquisadores brasileiros, fundadores do O Corpo Explica, e pode ser feita por fotos comuns do dia a dia, por videoconferência e ao vivo. Atualmente, eles oferecem conteúdos como esse que você está acessando, mas não fazem análise. Eles só fazem pesquisas e desenvolvem técnicas e treinam profissionais para realizar esse tipo de análise. E eu sou uma das pessoas treinada, formada, autorizada e certificada para aplicar essa ferramenta, que é o mapa de caracteres. A análise é super rápida, pode ser feita via internet. Nessa análise, nós iremos identificar quanto de cada traço de caráter os pais e a criança têm. Assim a gente consegue entender os pontos delicados na relação e os pontos seguros que geralmente não são bem explorados por falta de conhecimento dos pais. Para agendar uma análise, saber mais ou receber mais materiais, pode me enviar uma mensagem inbox. Será um prazer te ajudar, conversar contigo e mostrar casos de pais que estejam passando pelos mesmos desafios que você e conseguir superar, depois dessa análise, a sua relação com seus filhos. E a relação entre o casal será muito mais leve, muito mais harmônica e segura. Eu posso te garantir isso. Agende o contato, deixe-me te ajudar. A análise é rápida, é feita com roupa normal, o pagamento é facilitado e o resultado vai te surpreender. No caso da criança, ela pode não necessariamente estar presente. Nós podemos fazer a análise dela por fotos. E essas fotos não ficam arquivadas. Todo o material é apagado após a análise. Você vai amar conhecer o seu filho ou sua filha do jeitinho que ela é. Me chama, vamos bater um papo sem compromisso. Eu amo o que eu faço e adoro encontrar e ajudar pessoas como você pelo caminho. Eu te aguardo. Tenha uma boa vida.